Fala galera, acabou agora há pouco dois jogos aí da Copa do Brasil, das quartas de final. Corinthians e Juventude, Atlético Paranaense e Vasco da Gama. Aí se classificaram Corinthians e Vasco da Gama. Nós vamos falar um pouquinho desses dois jogos. Mas antes já quero pedir para você se inscreva no canal, dá aquela moral, curte a live, ativa o sininho, compartilha aí com os amigos, beleza? Lembrando que aqui é um canal onde a gente fala de esportes, preferencialmente de futebol, sem apelação, sem polêmicas vazias e sem palavrão nem nada disso, com muito respeito e com muita diversão e a resenha que a galera gosta. Lembrando também que eu não faço nenhum tipo de análise profunda de tática nem nada disso. Para isso já tem aí os canais aí já tradicionais, ESPN, Sport TV. Quer um pouco mais de tática tal, vai lá ouvir o Grafite, tem o Roger Flores e você vai ter uma análise mais profunda. Aqui é mais aquela resenha mesmo de torcida, de torcedor que acompanha alguns jogos e acabaram agora há pouco dois jogos da Copa do Brasil, quartas de final. O primeiro jogo foi Corinthians e Juventude. Né? O primeiro jogo, o Juventude ganhou em casa por 2-1. E desde quando o Corinthians fez o gol lá no primeiro jogo, já se falava que seria o gol que deu a possibilidade da classificação do Corinthians. Ali começou a classificação do Corinthians. Porque todo mundo sabe que o Corinthians é muito forte jogando na sua casa, lá na Neoquímica Arena, né? E hoje não foi diferente. O Corinthians começou o jogo como todo mundo imaginava, partindo para cima, pressionando o Juventude. E o Juventude, no primeiro tempo, não recuou totalmente, não abriu mão de jogar futebol, tinha algumas oportunidades, mas o Corinthians abriu o placar com o Romero, esse jogador aí dos últimos anos. Eu acredito que a torcida do Corinthians tem realmente ele como um ídolo, porque o que ele faz ali no Corinthians, ele não conseguiu fazer em lugar nenhum. E ali aos 29 minutos ele faz o gol, abre o placar para o Corinthians. Depois tem um lance polêmico, aonde numa dividida do atacante do Juventude com o Hugo Moura, o juiz primeiro ele dá o gol e depois o VAR chama e o juiz, analisando as imagens ali, invalida o gol. Na minha opinião, ele fez o certo, tinha que invalidar o gol, a bola já estava na mão do goleiro do Corinthians. E aí, qual é a sua opinião? Coloca aí sua opinião, se você acha que tinha que anular ou não. Eu tenho certeza que todos os torcedores do Corinthians concordam com a decisão da anulação do gol e todos os torcedores do Juventude não gostaram dessa decisão. O fato é que o VAR chamou o árbitro anulou o gol, na minha opinião, corretamente, e mas logo depois, aos 41 minutos, numa jogada ali meio confusa, no lance do escanteio, a, o time do Corinthians ficou pedindo uma falta ali do ataque do Juventude e o Hugo ali se enrolou com a bola e colocou ela para dentro do gol. 1-1 Juventude, resultado que dava a classificação para o Juventude. E aí, esse foi o primeiro tempo. O Corinthians em cima, o Juventude ainda saiu um pouco mais para o jogo e assim terminou o primeiro tempo. Mas aí no segundo tempo, o Corinthians começou a pressionar mais o Juventude e o Juventude começou a tomar uma atitude que todo time que toma uma atitude dessa geralmente não consegue ganhar. O Juventude recuou muito, começou a dar muito campo para o Corinthians, e o Corinthians ficava com a bola na maior parte do tempo. A gente vai até poder ver aí as estatísticas, né? O Corinthians que teve no final do jogo aí 70% de posse de bola, foram 26 chutes a gol, sendo 13 na direção do gol, dentro do gol. Então a gente pode perceber que o Corinthians partiu para cima, fez aquilo que precisava fazer para ganhar o jogo, que era pressionar o Juventude dentro do campo do Juventude lá. E com todo esse volume de jogo, com a camisa pesada que o Corinthians tem,
jogando no seu estádio, diante da sua torcida, com a torcida ali pressionando também. Todo mundo já sabia que em algum momento ia sair um gol. E o gol saiu aos 82 minutos, um chute do melhor jogador da noite para mim, o Garro. Tem jogado muito no Corinthians, hoje não foi diferente. Pegou ali uma pancada de esquerda, o goleiro deu uma vacilada, ele, né, não foi um frango, não foi uma grande falha, mas teve ali um vacilo do goleiro que possibilitou o gol do Corinthians, né? Defendeu a bola, espirrou para o alto e os dois zagueiros do Juventude, um deles entrou com bola e tudo, inclusive se chocou com a trave ali, e aí o Corinthians empatou. E esse resultado levaria a decisão para os pênaltis. Mas, tratando-se de Corinthians, vocês sabem que quando eles estão com vontade de jogar, quando eles estão buscando resultado e ativa esse modo aí de brigador, ativa esse modo de guerreiro que eles têm ali dentro da arena deles, é muito difícil de segurar. Depois que houve ali o 2-1 do Corinthians e no agregado o jogo estava empatado em 3-3, o Jair Ventura mexeu no time do Juventude, mudou toda a sua linha de ataque, dando um pouco mais de fôlego ali no seu ataque e começou a ter algumas escapadas. Tiveram dois lances que, se tivesse uma decisão um pouco melhor ali do ataque do Juventude, talvez o Juventude sairia com a classificação hoje. Mas o que aconteceu foi que nos acréscimos, no lance de escanteio, a bola vai na área e o André Ramalho mete a cabeça. Parecia que ele deu um chute, né, de cabeça. Uma cabeçada muito forte. O goleiro não conseguiu pegar. Como o narrador falou, se tivesse dois goleiros não pegava. Ele apareceu sozinho, uma falha de marcação ali do Juventude, uma falta de atenção que geralmente acontece lá no finalzinho do jogo, porque já está todo mundo cansado, é um estresse mental muito grande, é uma torcida gritando, pressionando em cima o tempo todo, e eles passaram o segundo tempo todinho se defendendo, e isso fez com que o Corinthians ali, faltando um minuto para acabar o jogo, com os acréscimos que o juiz tinha dado, 7 minutos de acréscimo, então ali, aos 51 minutos do segundo tempo, o Corinthians faz o gol da classificação, uma classificação merecida pelo todo. Hoje o Corinthians fez por merecer esse resultado e aí dá um gás, dá um ânimo para o Corinthians. Ganhou do Flamengo na última rodada do Campeonato Brasileiro, se classifica com uma boa vitória hoje na Copa do Brasil, tem os seus reforços chegando, sabe-se Deus como eles ainda continuam contratando mesmo devendo todo mundo, mas estão contratou um grande jogador de nível mundial, que é o Memphis, e vai agregar muito ao time do Corinthians, está tomando uma cara nova, o Ramon Dias está colocando o jeito dele ali para o Corinthians jogar, e ele já deram uma equalizada no time, já não é aquele time tão previsível e um time tão frágil como a gente viu algumas rodadas atrás, né? E hoje também, quem jogou e se classificou foi o Vasco da Gama, uma classificação heróica, brava, guerreira do Vasco da Gama. Eu, como flamenguista, fiquei ali secando um pouco, que é normal de todo torcedor, mas hoje o Vasco lembrou aquele Vasco da década de 90, que o seu torcedor já é acostumado, né? O torcedor mais antigo, porque torcedores de 20 anos, que têm até 20, 25 anos, não conhecem esse Vasco que foi hoje. E hoje o Vasco deu uma amostra do que esse time sempre foi, né? O Atlético Paranaense começou o primeiro tempo jogando muito bem. Eles começaram o jogo, os 10, 15 primeiros minutos do jogo um pouco mais equilibrado, mas depois o Atlético Paranaense começou a tomar ali a rédea do jogo, começou a tomar mais a atitude de partir para cima do Vasco. Afinal de contas, eles estavam precisando do resultado. O primeiro jogo já tinha sido 2-1 para o Vasco e eles precisavam do resultado. Aos 24 minutos, 24, 25 minutos,
O Atlético Paranaense abre o placar com o Coelho, que jogou muito hoje, jogou muita bola, saiu cansado no segundo tempo, abriu o placar 5 minutos depois, praticamente ali, na verdade 8 minutos depois, aos 33 minutos, um outro excelente jogador, o Zapelli, Bruno Zapelli, o camisa 10 do Atlético Paranaense, fez o gol de cabeça e abriu 2-0. Não demorou muito, aí sim, 5 minutos depois do gol do Atlético Paranaense, o Atlético Paranaense estava bem melhor na partida, tomando todas as ações da partida. O Vasco não conseguia jogar futebol, não conseguia ficar com a bola, estava sendo totalmente dominado pelo Atlético Paranaense. Aos 33 minutos, o Atlético Paranaense faz 2-0, que daria a ele a classificação. 5 minutos depois, o jogador Ryan, jovem, garoto jovem, ele dá uma agressão, ele dá um soco no jogador do Atlético Paranaense e é expulso. E aí eu quero, antes de continuar o bate-papo, eu quero mostrar para vocês aqui, porque o juiz ele deu amarelo, e na minha opinião o juiz não foi muito bem. Não comprometeu o jogo em si, em nenhum lance direto, mas a gente sabe que o árbitro, quando ele não está bem, não apita as faltas que deve apitar, apita a falta que não existe, dá cartão quando não é para dar cartão. Ele deu alguns cartões ali desnecessários na minha visão. O lance normal de falta, ele começou a dar cartão porque era do feito dele sair dando cartão para controlar o jogo. E quando ele precisava dar um vermelho direto, ele não deu, que foi nessa agressão do Ryan. E aí, o VAR chamou o juiz para ele olhar o lance lá. E eu percebi uma coisa muito interessante, porque o banco do Vasco entregou, o próprio banco do Vasco entregou o Ryan. Olha a reação de dois jogadores do Vasco. O primeiro eu não sei o nome, tá aqui no cantinho lá, tem a setinha. Ele já sai com a mão na boca, né, dizendo, meu Deus, que besteira ele fez. E essa, então, mais clara ali, o Vitor Luiz, e ele tira depois a mão do frente do rosto, mas ele já entra ali, fica meio desesperado, os dois. Eles colocam a mão na boca, tipo, que besteira que o Ryan fez agora. Olha a cara de desespero do Vitor Luiz. Mãozinha no rosto, tipo, agora não vai dar mais, agora acabou o jogo pra gente. Só que aí tem uma situação que acontece no futebol que a gente não pode ignorar. O Vasco nos últimos anos tem estado muito mal, sempre oscilando entre Série A, Série B, rebaixado repetidas vezes, né? Jogando praticamente mais Série B do que Série A, não consegue disputar título. Ano passado, mais uma vez, brigou contra o rebaixamento, até umas rodadas atrás estava brigando contra o rebaixamento. No Campeonato Brasileiro já começou a melhorar, e aí dentro da situação do jogo hoje, o Vasco mostrou que é sim um grande clube. Pode estar ali com os seus problemas, teve problema com a SAF, 777, e, enfim, é um clube que precisa se reestruturar, tem muita coisa ainda para melhorar, tem muita coisa para evoluir, mas hoje eles mostraram o que é o Vasco da década de 90, que o seu torcedor mais antigo é acostumado a ver. Mesmo com a expulsão do Ryan, o Vasco conseguiu buscar um gol com esse achado, um excelente atacante que é o Verratti, o Pirata. Cruzamento, ele meteu a cabeça, a especialidade da casa, meteu a cabeça, gol, 2-1, e esse resultado levaria a decisão para os pênaltis. Só que aí teria o segundo tempo todinho, com o Atlético Paranaense com um jogador a mais, e o que aconteceria é que o Atlético Paranaense, todo mundo estava esperando que ia vir para cima com tudo do Vasco, para cima do Vasco, e iria ganhar o jogo. Ganhou de 2-1, mas esse resultado levou a decisão para os pênaltis. A gente está vendo aí as estatísticas, e a posse de bola foi de 72% do Atlético Paranaense.
praticamente só o Atlético Paranaense jogou bola no segundo tempo. O Vasco abriu mão de jogar bola, até porque estava com um a menos. Muito difícil, todo mundo sabe a dificuldade que é de jogar no Atlético, no estádio do Atlético Paranaense, aquela grama sintética, a bola corre muito, o gramado é muito duro. O Verratti falou isso no final do jogo, cansa mais correr contra na marcação, jogar contra no placar, enfim. E a gente vê aí a diferença absurda que foi o jogo. O Atlético Paranaense deu 25 chutes a gol, o Vasco 9, sendo que desses 25 chutes, 8 foram no gol. E no Vasco, 2 foram no gol. Né? Nesses 8 chutes que foram no gol do Vasco, teve ali uma grande defesa do Léo Jardim, um grande goleiro. Cara, mais uma vez, ele garantiu a classificação do Vasco, mais uma vez, ele levou o Vasco nas costas, ele junto com o Verratti, e ele ali fez uma defesa muito difícil numa cabeçada ali, a queima-roupa, ele conseguiu, no puro reflexo, defender. Depois teve um outro lance também, num chute que ele conseguiu, no cantinho lá, buscar a bola, ele fez duas defesaças que fez com que o Vasco levasse essa decisão para os pênaltis. Né? Ontem eu estava aqui com meu amigo Pedro fazendo um react do jogo da seleção, aquele jogo patético da seleção brasileira. E ontem a gente analisando algumas coisas lá no pós-jogo, a gente estava analisando ali a tabela do Brasileirão e eu até brinquei, falei que o Atlético Paranaense está tirando um ano sabático, porque é impressionante o que está acontecendo com o Atlético Paranaense esse ano. Eles não conseguem disputar mais nada. Brasileiro para eles já não tem como conseguir, fora da Libertadores, fora da Copa do Brasil, agora só resta a Sul-Americana, e não é fácil também para eles, mas é um time que está muito abaixo em relação aos últimos anos. Tem sempre chegado, faz algumas finais, mas esse ano o Atlético Paranaense está muito abaixo. Eu acho que isso está muito ligado ao planejamento, muito ligado ao problema que eles tiveram, principalmente ali na contratação do Cuca. Depois o Cuca saiu da noite para o dia, largou o time lá, a ver navios lá, largou o time de mão e eles ficaram meio perdidos até tentar se reencontrar. E pelo que eu vejo aqui de longe, ainda não conseguiram se encontrar. Né? Até mesmo esse fator casa, que é muito forte para o Atlético Paranaense, esse ano já não está pesando tanto a favor deles, né? Então ali o Vasco, aí nos pênaltis, brilhou a estrela do Léo Jardim, pegou o pênalti do Canóbio, que não fez uma boa partida hoje. Eu acho ele um muito bom jogador, mas hoje não foi muito bem. Na minha visão, ele não produziu tanto quanto ele pode produzir. Hoje gostei muito do Coelho e do Bruno, eu sempre esqueço o nome dele, que fez o segundo gol, que é o Bruno Zapelli, que é argentino naturalizado italiano. Não sei como é que é, mais ou menos isso. Um excelente jogador, mas precisa melhorar sua condição física, porque com 15, 20 minutos do segundo tempo ele pediu para sair porque não aguentava mais correr. Isso pesou muito para o Atlético Paranaense, porque praticamente todas as ações de ataque do Atlético Paranaense passava por ele, pelo Coelho. O Coelho também depois saiu porque ele não aguentava mais correr, já não estava tomando tantas decisões certas, logicamente pelo cansaço mental, isso pesa muito, chegando ali no momento final do jogo, e o técnico precisava dar sangue novo, né? Dentro da partida em si, o Atlético Paranaense foi até bem, pressionou, mas chegou uma hora que eles não conseguiam mais, principalmente depois da saída do Zapelli, eles não conseguiam mais articular nenhuma jogada. Então era muito cruzamento, muita bola na área, muito chuveirinho, e isso acaba favorecendo a zaga, né? Principalmente muitos cruzamentos vindo da intermediária e não pela linha de fundo, onde gera mais perigo ali para a defesa, né?
Então eles não souberam aproveitar o jogador a mais que eles tinham, tomaram um gol depois do Vasco ter um jogador expulso, e o Vasco hoje mostrou que está numa fase boa. E não podia vir uma hora melhor para o Vasco essa classificação, já que o Vasco vai ter um clássico aí pela frente. Domingo Vasco e Flamengo. O último jogo que eles se enfrentaram, eles tomaram uma goleada vexatória, perderam de 6-1 para o Flamengo, e eles vão vir aí com sangue nos olhos para tentar ganhar o clássico, com certeza, né? Ninguém entra para perder, mas não poderia ter vindo melhor hora essa classificação para eles, já que vai vir esse clássico contra o Flamengo. O Flamengo joga amanhã a sua quarta de final, sua decisão ali na Copa do Brasil, então um dia menos de descanso para o Flamengo, mas é o calendário brasileiro, isso não é desculpa, não pode ser desculpa. E o Vasco aí mostrando para essa torcida a força que ele ainda tem, tira a força, sabe-se lá de onde que eles tiram força para poder fazer o que eles fizeram hoje. Então, galera, parabéns ao Corinthians, parabéns ao Vasco. O Corinthians espera aí o seu adversário, que vai ser decidido amanhã entre Atlético Mineiro e São Paulo. Eu particularmente estou apostando aí na vitória do Atlético Mineiro. Eu acho que o Atlético Mineiro vai se classificar. Ganhou o primeiro jogo fora por 1-0. E o Vasco vai aguardar aí, perdão, o Corinthians vai aguardar a decisão entre Flamengo e Bahia. O adversário do Corinthians está entre Flamengo e Bahia. E aí, lógico, eu estou muito confiante no Flamengo, apesar de não estar fazendo bons jogos, mas o estilo Tite de ser jogo pragmático, aquele jogo chato, mas que dá um resultado ali no final. Acredito que o Flamengo vai se classificar amanhã para pegar o Corinthians aí numa semifinal. E o Vasco sim aguarda o seu adversário, que vai vir entre Atlético Mineiro e o São Paulo. E eu estou aí apostando numa vitória do Atlético Mineiro e a classificação do Atlético Mineiro. Já ganhou fora por 1-0, o Flamengo também ganhou fora de 1-0. Eu acho que vão ser dois grandes jogos para a gente acompanhar. Beleza? Quero agradecer aí todos aí por terem acompanhado até o final do vídeo. Mais uma vez, curte, compartilha, se inscreva no canal, ativa o sininho e vão vir mais vídeos por aí. Valeu, galera! Até a próxima! Fui!